Peço desculpa se porventura os vídeos possam ser um pouco maçadores, mas isto tem que ser relatado desta forma, com estes pormenores, que é para terem a noção da gravidade da situação e para que outras pessoas estejam prevenidas e não permitam que isto volte a acontecer, que haja medos, que haja intimidação, que haja por parte destes responsáveis religiosos, quer seja da Congregação Cristã em Portugal ou de outra instituição religiosa qualquer, que as pessoas não tenham medo de os enfrentar e de, se for preciso, dar um murro na mesa e dizer basta. Porque isto foi uma experiência muito dramática para quem a viveu. E convém que seja assim relatado, com esta calma, com esta ponderação, ainda que por vezes eu me sinto às vezes revoltada e se calhar de manifestar um pouco mais a minha indignação perante tudo o que aconteceu. Vou continuar com estes relatos e quero vos dizer que nesta parte em que começou então as vítimas a estarem preparadas ou estarem a ser preparadas para enfrentarem o encarregado abusador de menores em tribunal, quero vos dizer que a congregação não ajudou a vítima mais recente, a vítima que eu vi, não ajudou na parte de um psicólogo. Quem deu apoio foi uma associação portuguesa que é chamada APAV, que é de ajuda a vítimas de violência doméstica, de maus tratos e de abusos sexuais, tanto a menores como a mulheres adultas. Foi essa associação, e porque foi a inspetora da Polícia Judiciária que assim ajudou que a vítima tivesse esse apoio. Quem era para estar como advogada dessa vítima era essa irmã advogada da Congregação Cristã em Portugal, só que depois, à última da hora, teve que se arranjar um outro advogado para ajudar essa vítima na defesa dela e tentar que as coisas, portanto, levassem um melhor rumo. Com isto, eu quero vos dizer que quando eu fui chamada a tribunal para prestar o meu depoimento, quando estava no tribunal para prestar o meu depoimento, na sala de espera, encontrei a terceira vítima, aquela vítima que foi o diácono e o cooperador falar com essa vítima para saber mais pormenores acerca do que tinha realmente acontecido. E essa vítima tinha sido por telefonemas, por piropos. Piropos é dizer, em que ele dizia: és toda boa, és muito bonita, és muito jeitosa, eu não paro de pensar em ti, eu não sei o que fazia contigo, fazia isto ou fazia aquilo. Era este género de assédio sexual que este encarregado abusador fazia perante esta vítima. Foi a primeira vez que eu estive em contacto com essa vítima. Não quis me aproximar, não quis ter qualquer tipo de conversa para não haver problema na relação da audiência, na prestação de depoimento. Contudo, essa vítima se sentou ao meu lado enquanto aguardávamos que fôssemos chamadas para depor, fazer o nosso depoimento. Nisto, ela chega, saúda-me e a determinada altura ela fala isto. Essa vítima falou esta frase: agora que digam que é mentira. Eu ouvi aquilo
e deixei-me estar. Mas novamente essa vítima disse: agora que digam que é mentira. Então eu interpelei essa vítima e disse: mas porquê é que estás a dizer isso? Porquê é que é mentira? Porquê é que dizes que diziam que era mentira? Então o que é que se passou? Ela contou-me e contou a mãe, que a mãe depois veio também em minha direção, estiveram as duas a contar-me. Antes disto tudo, de eu ter visto, de ter denunciado aos responsáveis da congregação cristã em Portugal, esta vítima falou com a esposa de um cooperador de adultos, e que esse cooperador por acaso é o cooperador de adultos de Massarelos. Falou com a esposa dele, contou de que estava a ser assediada por mensagens por parte desse encarregado. Encarregado esse que essa esposa do cooperador de adultos de Massarelos conhecia muito bem, porque aliás cresceu na igreja de Bom Jardim, só que algum tempo antes ela teve que sair, ela e o marido tiveram que sair da igreja de Bom Jardim, mas por outras razões. Mas a questão está que porque também é organista, ela era organista na igreja de Bom Jardim, essa esposa do cooperador de adultos na igreja de Massarelos. E essa jovem, ao desabafar com a esposa desse cooperador, viu que era um assunto grave e comunicou ao marido, disse-lhe: olha, que está-se a passar isto, assim, no Bom Jardim, fulana, esta jovem, falou-me isto. E então, o que é que foi sugerido? Que falasse com um ancião que estava lá na altura. Esse ancião é o ancião que está em Vilar do Pinheiro, que foi o mesmo ancião que viu uma outra vítima a ser assediada por esse encarregado e que ficou calado. Isto é um bocado complicado, por isso que eu tenho que falar com calma para vocês compreenderem. Porque isto aqui é tamanha salsada, tamanha embrulhada, tamanha salada de frutas, que isto tem que ser explicado com calma. Então, esse ancião, a mãe dessa menina que estava ao meu lado no tribunal, essa mãe e a menina, foram falar com esse ancião que na altura estava no Bom Jardim. Isto em 2014. Portanto, e então falaram o que é que se estava a passar. O que é que esse ancião disse? Eu não me acredito. Não pode ser. Isso não é verdade. A mãe da menina então recorreu novamente ao cooperador, que é de Massarelos, que muitos conhecem. E esse cooperador de Massarelos lhe garantiu que iria falar com o ancião principal, o tal ancião que faleceu e fizeram um funeral online, que iria falar com ele, contar o sucedido, que estivesse descansada. E após algum tempo, esse mesmo cooperador garantiu que falou com esse ancião, o ancião máximo, o responsável máximo da congregação que está em Portugal. Como essa irmã não viu nenhuma atitude a ser tomada em relação a esse encarregado, e porque ninguém acreditou, mais nada podia fazer a não ser aceitar as circunstâncias, as atitudes, o deixa para lá, porque nem sequer se interessaram em saber se era verdade ou não, tentar de alguma forma estar atentos para que nada disso pudesse ser verdade e que nada acontecesse. A questão é que, passado todo este tempo, várias pessoas sabiam e tudo foi oculto, tudo ficou numa paz podre. Vocês estão a imaginar quantas pessoas tiveram conhecimento antes de eu ser testemunha daquele ato? Vocês estão a imaginar quantas pessoas tiveram conhecimento e que nada fizeram? Quantas pessoas permitiram que este encarregado abusador fizesse o que quisesse e bem lhe apetecesse?
e que ninguém colocava a mão. É muito triste tudo isto. Mas a verdade é que esta menina, esta terceira vítima, ela estava justificada, ela já se sentia justificada pelo facto de aquele encarregado abusador estar a ser julgado e que, afinal de contas, aquilo que ela disse era verídico, tudo aquilo era verdade. Onde estava o Espírito de Deus sobre este homem, sobre estes homens, para ter a revelação, para saberem, para buscarem a Deus, que dizem que buscam tanto, para buscarem, para realmente saber onde estava a verdade. Ignoraram, não quiseram assumir que algo estava a acontecer e que sabiam perfeitamente que aquele encarregado abusador era um criminoso, não só daquela altura, mas já muitos anos atrás. E são estes os líderes, são estes os homens de Deus.